Fala aí, pessoal. Essa lista agora é uma lista de aprofundamento do nosso módulo de vetores, do nosso curso. A parte teórica está toda disponível para vocês já. E agora a gente vai para esses exercícios de aprofundamento e acho, né, espero que vocês já tenham resolvido os exercícios de nível mais fácil que estão na apostila que já passei para vocês, beleza? Então, vamos começar com esse primeiro exercício. Número um, as forças F1, F2, F3 e F4 em figura fazem ângulos retos entre si, e seus módulos são respectivamente 1, 2 e 4 newtons. Calcule o módulo da força resultante em newtons. Então, olha só, o que eu tenho aqui é que as forças têm 1, 2, 3 e 4 newtons. Então, F1 vale 1 newton, deixa eu botar aqui mais fininho, 2 newtons, F3, 3 newtons e F4, 4 newtons. Ele quer saber a nossa resultante, beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer com esse camarada? Primeiro, eu vou pegar esse meu eixo e vou identificar que na vertical eu tenho dois vetores na mesma direção, porém em sentidos opostos. Quando esses vetores estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, o que eu posso fazer para poder resolver essa questão é ver que a resultante vai ser a subtração dos seus módulos. Então, 3 menos 1, eu vou ter um vetor para cá de 2 newtons, beleza? E agora eu vou olhar para a minha horizontal. Na minha horizontal, eu tenho aqui, apagando, né? Eu tenho um vetor de 2 newtons e um vetor de 4 newtons. Ou seja, o maior vetor está para cá, eu tenho de novo dois vetores na mesma direção, porém sentidos opostos, resultando em um vetor de 2 newtons para cá. Então, quando eu trabalho, né, para poder reduzir os meus valores na vertical e na horizontal, eu chego até esse ponto em que eu tenho dois vetores já dentro do meu eixo cartesiano, correto? Só que quem é o meu resultante? Para fazer esse resultante, eu preciso projetar o meu vetor vertical, projetar o meu vetor horizontal, e ele não pediu, mas essa aqui seria a direção e sentido do nosso vetor resultante, ok? E esses 2 newtons aqui, ó, eu posso passar ele para cá, né? Porque o tamanho do vetor é o que indica o módulo dele. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo com lados catetos 2 e 2, né? E que eu preciso encontrar a resultante, que é esse camarada aqui. Ora, se eu tenho vetores perpendiculares e não tenho um triângulo pitagórico, eu vou sair por Pitágoras. Então, resultante ao quadrado vai ser igual a 2 quadrado mais 2 quadrado, que é igual a 4 mais 4, que vai ser igual a 8. Então, eu vou colocar raiz de um lado, raiz de outro. Eu vou, então, ter resultante igual a raiz de 8, que é 2 vezes 4. Isso faz com que o 4 saia de dentro da raiz. Eu vou ter um 2, raiz de 2, newtons. Então, o nosso gabarito, letra D de dado, 2 raiz de 2. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Tá de boa? Então, vamos continuar? Vamos lá? Fiz um ajustezinho aqui. Vamos continuar aqui com o 2. Duas forças perpendiculares entre si, de módulos 3 e 4 newtons, atuam sobre um objeto de massa 10 quilogramas. E aí vamos para o comando. Qual é o módulo da aceleração resultante no objeto em metros por segundo ao quadrado? Ou seja, ele não pede a força resultante, mas sim o módulo da aceleração. Então, a gente vai ter que saber que vamos ter que trabalhar. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho. A gente vai ter que trabalhar com força resultante igual a massa vezes aceleração, que é isso que ele quer, essa força, essa aceleração resultante.
E sabendo que a massa vale 10 quilogramas, qual vai ser essa aceleração? Mas para isso eu preciso da força resultante. Ela é um passo dentro da minha resolução. Então eu vou partir para o que ele falou, dizendo que eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. Show de bola. Então eles fazem entre eles um ângulo de 90 graus. Um possui 3 newtons, o outro possui 4 newtons. A resultante de vetores perpendiculares, a gente já viu que vamos precisar fazer a reta aqui, né? E a resultante vai ser dada por Pitágoras. Mas eu não vou fazer Pitágoras porque aqui, ó, eu tenho um triângulo especial, né? Que é o meu triângulo de 3, 4, onde o último lado só pode ser 5. Ou seja, a minha aqui é 5, tá? Eita, que 5 feio. 5. Parei no meio, galera. O meu triângulo pitagórico de lados 3. Opa, deixa eu fazer aqui. 3, 4, 5. Aqui, ó, 3, 4, 5. Então, não preciso nem fazer o meu Pitágoras, porque eu sei que esse triângulo tem essas relações. Ou seja, a minha força resultante vai ser 5 newtons e a minha aceleração, nesse caso, ela vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, dando para a gente, opa, uma E, que 2 o quê? Tá maluco? 5 sobre 10, dando para a gente 0,5 metros por segundo ao quadrado, que vai ser a nossa resposta, letra C de casa. Questão que a gente faz bem rapidinho. Beleza? Pequenininha, sem muita coisa. Vamos para a nossa questão 3. Se você ainda não resolveu, dá um tempinho aí para você resolver. E a gente depois você começa a olhar a resolução, beleza? Então, vamos lá? O Shopping São Luís passou por um processo de expansão, com investimento da ordem de 100 milhões de reais. A obra foi entregue ao público na parte interna do shopping, para controle externo. Então, foi um semáforo que pesa, então aqui, ó, o semáforo pesa 80 newtons. Fonte revista de comércio. Para, tá. Considere a figura para responder. Para o caso em que alfa é igual a 30 graus, aqui 30 graus, e beta é igual a 60 graus, então aqui 60 graus. Beleza. Determine as tensões sofridas pelos cabos 1 e 2, sendo seno de 30 igual a quilo, seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 60, tudo lá bonitinho. Então, vamos determinar essas tensões nos cabos. Mas antes, vamos fazer assim, ó. Eu vou traçar um desenho a partir deste ponto. Este ponto é o ponto que fica parado e você consegue perceber que a tração que atua aqui é uma força que vai atuar nesse cabo. Essa é a tração T2 que a gente vai descobrir. E aqui eu tenho a minha tração T1. E aqui para baixo eu tenho o peso do semáforo que me disse o problema que vale 80 newtons. Então, quando eu olho para esse esqueminha aqui, né, eu preciso trazer ele para cá. E olha só, eu tenho o meu esquema de forças, né? Sabendo que aqui, ó, eu tenho esse ângulo de 30 aqui e um de 60 bem aqui embaixo. Beleza? E com isso, o que que eu preciso fazer? Qual o próximo passo? Eu vou pegar um eixo trigonométrico, tá? Esse meu eixo trigonométrico, ele vai passar pelo centro. Então, aqui, ó, passou aqui e passou aqui. Esse é o meu eixo X, esse é o meu eixo Y. E eu sei que este ângulo de 30 aqui, ele vai ser igual a esse ângulo de 30 aqui do lado. E eu posso apagar esse cara aqui. E eu sei que eu posso fazer a mesma coisa com o meu 60. Eu vou apagar esse cara aqui, okay? Para poder limpar. Eu vou apagar o T2 aqui também.
E eu vou botar aqui em cima. T2, ok? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso usar a minha decomposição vetorial. Esse é um problema onde eu vou ter que achar a componente x de T2 que vai ficar para cá. E eu vou até fazer numa espessura maior. Aqui, ó. Essa é a componente x de T2 e eu vou chamar de T2x. E aqui para cima eu tenho a minha componente y de T2, que eu vou chamar de T2y. E eu vou precisar fazer isso também com T1 para cá. Eu vou fazer aqui mais espesso também. Eu vou ter T1y. E para baixo, do lado, eu vou ter T1x. Fazendo essa decomposição, eu vou tirar todas as forças que estão fora dos meus eixos. E aqui eu vou ter uma relação que vai ser interessante e que a gente vai usar para resolver o nosso problema. Primeiro, T1x tem que ser igual a T2x, já que esse ponto está em equilíbrio, o sinal está parado, né? Então, as forças que estão na horizontal, o somatório delas tem que ser zero. E T1y mais T2y, isso tem que ser igual à força-peso, que é igual a 80 newtons. Isso tem que ser verdade, porque, de novo, o nosso semáforo está parado. Ok? Então, partindo disso daqui, a gente vai começar a fazer a decomposição desses vetores. E como que a gente faz a decomposição desses vetores? A gente precisa usar as relações de seno e cosseno. Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Na nossa aula de vetores do curso, você consegue ver como a gente faz para poder provar, né, isso para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com T2x. Quem é T2x? Ela está aqui, ó, né? E você vê que ela está colada com o ângulo de 60 graus. Quem está colado usa cosseno. Então, T2x é igual a T2 cosseno de 60. Beleza. Então, vamos lá. Então, T2x é T2 cosseno de 60. T2x vai ser igual a T2 vezes o... nem preciso fazer agora, porque ele me passou o valor, mas então vou voltar. T2x vai ser igual a T2 vezes, e ele me passou o cosseno de 60. Né? O cosseno de 60, 1/2. Só que olha só, T2x não é igual a T1x? Então eu vou descobrir quem é T1x. T1x está colado também, então é T1 colado, usa cosseno de 30. Então T1x é T1 vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, se T1x é igual a T2x, então T2 sobre 2 é igual a T1 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, eu posso cortar 2 com 2 e vou ter que T2 é igual a T1 raiz de 3. Encontrei a minha primeira equação que vai me levar à resolução do problema. E eu vou deixar ela pequenininha aqui guardada para a gente. Ó. Vou diminuir um bocadinho e vou colocar ela aqui, beleza? Então tá. Guardei isso e agora eu vou para outra parte
da minha, do meu exercício, né? Onde eu tenho que T1y mais T2y é igual a 80. Mas quem é T1y? T1y vai ser T1 e o T1y está separado, usa seno. T1 seno de 30. Assim como T2y vai ser igual a T2, vai ser igual a T2 seno de 30. E aqui, então, eu vou ter T1, certo? T1 seno de 30, que vai ser T1 vezes meio. E aqui, T2, aqui o seno não é de 30, não, é seno de 60. T2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, pegando esta equação aqui, ó, e colando ela aqui, cola, moço, eu posso fazer algumas substituições. Quais são? Vamos lá. T1 sobre 2, no lugar de T1y, mais T2y, que vai ser T2 raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é igual a 80. Beleza? Cheguei na minha segunda equação. Então, vou pegar isso aqui e vou colocar pequenininho ali também. Beleza? Vou diminuir. Boto aqui. Ó, a minha segunda equação aqui. Então, pegando a segunda equação, T1, então, T1 sobre 2, mais T2 raiz de 3 sobre 2, igual a 80. E fazendo substituição, né? Porque T2 não é igual a T1 raiz de 3. Então, no lugar de T2, eu posso colocar T1 raiz de 3, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, T1 sobre 2 mais T1 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 80. Para poder facilitar a minha vida, eu vou multiplicar todo mundo por 2, né? Isso aqui vai sair, isso aqui vai sair, isso aqui vai virar 160, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que podemos fazer agora? Eu vou ter T1 mais T1 raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 3 ao quadrado, é 3T1, isso é igual a 160. 4T1 igual a 160. T1 igual a 160 sobre 4. 160 dividido por 4 vai dar 40 newtons. Então, achei a primeira força, 40 newtons, beleza? Agora, vamos dividir aqui para a gente poder achar a segunda força, que vai ficar mais fácil, né? Porque eu sei que T2 não é T1 raiz de 3, certo? Então, quem é T2? T2 é igual a 40 raiz de 3 newtons. E T3, que é a força ali onde está o peso, né? Ela vale 80 newtons. Então, a nossa letra A está toda respondida aqui, né? Letra A bem grande, questão aberta, bem grandinha, beleza? Agora, vamos para a letra B. Ele falou, calcule em qual situação as tensões nos cabos 1 e 2 podem ser iguais. Então, olha só, para que essas tensões sejam iguais, né, eu teria que ter os meus cabos, né, com o eixo X igual. Então, nesse caso, T1x teria que ser igual a T2x, certo? Beleza? Então, isso diz que T1
cosseno do ângulo de T1, que eu vou chamar aqui, ó, de alfa, e aqui eu vou chamar de beta. T1 cosseno alfa tem que ser igual a T2 cosseno beta. E ele quer que as tensões sejam iguais, ou seja, T1 igual a T2. Se eles são iguais, então eu posso chamar isso tudo de T. Então, substituindo ali, eu vou ter que T cosseno de alfa tem que ser igual a T cosseno de beta. Como são iguais, então a única forma é de cosseno de alfa ser igual ao cosseno de beta. E para que isso aconteça, eu preciso que alfa seja igual a beta, o que quer dizer que os ângulos de inclinação têm que ser os mesmos. Ou seja, os cabos têm que ter exatamente a mesma inclinação, beleza? E só assim que a gente consegue que eles tenham ah, exatamente a mesma força nos dois. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos para essa questão aqui da FUVEST. O quadro seguinte mostra um conjunto de vetores representando os deslocamentos verticais, direção y, de um corpo em metros. O deslocamento total do corpo seria correspondente a. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Eu tenho um papelzinho quadriculado, né? E você vê que o primeiro vetor ele tem um tamanho de 8 quadradinhos. O segundo de 7 quadradinhos. Esse aqui de 6. Diminuiu isso aqui vai ser 5. E aqui eu tenho 4. Correto? Só que cada vetor tem uma direção e sentido. E o sentido desse é positivo. Esse sentido positivo, para cima, né? Eu vou chamar de positivo. Então, se tudo que está para cima é positivo, o que está para baixo tem que ser negativo. Então, aqui, ó, mais, menos e mais. O que vai me deixar com 8 positivo, menos 7, mais 6, menos 5, mais 4. Ou seja, aqui eu vou ter 1, mais 1, mais 4, que é igual a 6 unidades. Somando todos esses vetores, eu vou ter, então, um vetor resultante de, vou fazer aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E como ele é positivo, ele aponta para cima. Então, esse aqui é o meu resultante. E ele me pergunta, o deslocamento total do corpo seria correspondente a um escalar? Não, se eu estou somando vetores, a minha resposta tem que ser um vetor. É um vetor nulo? Não. É um vetor vertical? Sim. Para baixo? Não. É um vetor vertical? Sim. Para cima? Sim. De módulo 6 metros? Correto. Resposta nossa, letra E de escola. Ok? Vamos mais para frente um pouquinho. Questão da FUVEST. Vou colocar aqui para a gente poder encaixar ela. Beleza? Então, vamos lá. O furacão Dorian, em 2019, devastou a região do Caribe, movendo-se em velocidades de centenas de quilômetros por hora. Na imagem em radar, estão representados em escala, ou seja, esses vetores possuem um tamanho que condiz com o seu módulo. 4 vetores de velocidade do vento. Então, aqui, ó, essa cor não ficou muito boa, não. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó, vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4. Beleza? Aí vamos lá. Com base nessa informação, escolha o vetor que melhor indica a trajetória do furacão naquele momento. Então, o que a gente precisa fazer aqui é, na hora da prova, né, o que você vai fazer é pegar esses vetorzinhos aqui, ó, e pegar a tua caneta e faz a medida desse vetorzinho. E tenta pegar uma outra caneta e transpor ele para você, tipo assim, você coloca a sua caneta aqui, certo? Eita, isso era para ser uma caneta. Então você bota a sua caneta aqui. Você pegou aqui, ó, e vai medir o tamanho dele. Aí o que que você faz? Você vai pegar esse cara aqui, ó, com o tamanho medido dele, né? Você mediu ali o tamanho.
e você leva retinho para cá. Você bota em outro ponto aqui. Você pegou e botou aqui. Então, saiu sua caneta, você vai desenhar o seu vetorzinho, que é assim, esse é o primeiro vetor. Você faz a mesma coisa com o segundo. Quando você pegar o segundo, ele vai estar mais para cá, assim, certo? Depois você vai fazer a mesma coisa com o terceiro, medindo o tamanhozinho. Depois você vai pegar, mais uma vez, o último vetor aqui, ó, respeitando sempre os tamanhos. Você foi fazendo aquela ideia da nossa, do nossa regra do paralelogramo, né? Onde a gente vai ligar os vetores origem com extremidade, ou cabecinha com bundinha, né? E o início, aqui, ó, origem com extremidade, origem com extremidade, origem com extremidade. E aí, quando você fechar todos os vetores, esse pedacinho aqui, ó, é claro que o meu não ficou muito bonito, né? Mas esse pedacinho aqui, ó, vai indicar o seu vetor resultante. E se você respeitar os tamanhos certinhos e as angulações dos vetores, você vai poder olhar para as três opções. Olha só, eu já sei que eu não tenho esse sentido apontando para baixo. Por pior que fique seu desenho, você sabe que não é apontando para baixo. Você sabe que ele também não vai estar apontando para cá. Você sabe também que ele não aponta para cima nem aponta para baixo na vertical. Então, qual é a única opção razoável aqui? E o que ele vai te dar de opção é algo razoável, né? Que você consiga fazer sem ter que tropeçar em nada ou algo que fique ali. Não vai te dar um vetor que seja inclinado assim e um vetor com uma inclinação um pouquinho menor e um vetor horizontal. Ele não vai fazer isso com você, porque você não tem como fazer isso na prova, você não tem regra, você não tem esquadro, você não tem transferidor. Mas ele quer saber se você sabe aplicar a lei do paralelogramo e depois identificar a tua resposta dentro das possíveis respostas. Beleza? Tranquilo, gente? Então, resposta nossa, letra B de bola. E vamos para a nossa número 6. Número 6. Considere a árvore de Natal de vetores montada conforme a figura a seguir. A alternativa correta é que apresenta um módulo em centímetros do vetor resultante. Poxa, papel milimetrado aí, ó, CAF. Vamos lá. Está aqui, ó, origem com extremidade, origem com extremidade, origem com extremidade, origem com extremidade. Tudo origem com extremidade. Você olhou e falou, poxa, todos os vetores estão conectados de forma correta, né? O que eu preciso fazer, então? Ele já me deu um polígono aberto. Então, eu preciso ligar o início de tudo ao final de tudo. Essa é a minha direção. E aqui, ó, vai estar a minha resultante. Vou até fazer aqui, ó, mais espesso. Aqui, ó. Olha o meu vetor resultante aqui. Meu vetor resultante que tem dois quadradinhos, né? Então, cada quadradinho vai ter 1 centímetro na horizontal. O módulo em centímetros do vetor resultante vai ser 2 centímetros. Resposta nossa, letra C, sem muito pensar. Beleza, galera? Até aqui, tranquilo? De boa? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos, então, continuar. Vamos para número 7. Durante um passeio, uma pessoa fez o seguinte trajeto, partindo de um certo ponto, caminhou 3 quilômetros no sentido norte, em seguida 4 quilômetros para o oeste e depois 1 quilômetro no sentido norte novamente. E então caminhou 2 quilômetros no sentido oeste. Após esse percurso, a que distância a pessoa se encontra do ponto onde se iniciou o trajeto? Então, olha só, se a gente fizer aqui um, um eixo, vamos fazer um eixo reto, né? Fica melhor. Meu Deus, eu e minha dificuldade de fazer linhas retas. Digamos que a pessoa iniciou o trajeto aqui, ó, bem nesse ponto, no ponto 0, 0, ok? Ela andou, o primeiro deslocamento foi 3 quilômetros no sentido norte. Então, o norte está aqui para cima, ela andou 3 quilômetros. Então, ela andou aqui, ó, um vetorzinho para cá, de tamanho 3. Depois, ela andou 4 quilômetros para o leste, certo? Então, vamos lá. Norte, aqui embaixo é o sul. Ah, não.
4 quilômetros para o oeste. Então, aqui leste e aqui oeste, certo? Aí vamos lá. 4 quilômetros para o oeste, para cá. Beleza? Agora, que ponto é esse? Esse ponto aqui é o ponto 0 para x, 3 para y, certo? Beleza? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho 3 aqui e aqui eu tenho 4 unidades. Depois, 1 quilômetro no sentido norte. Então, subiu mais 1 quilômetrozinho aqui, ó. 1 quilômetro. Beleza? Não precisa km, não. Vai ter só 1. Então, 1 quilômetro. E depois caminhou mais 2 quilômetros no sentido oeste. Então, ela veio mais 2 para cá, ó. Grandinho aqui, mais 2. E parou aqui. Eu acho que é isso, né? Então, se liga. Se eu pegar esses vetores todos e somar, eu vou ligar o início de tudo ao final de tudo. Esse é o meu deslocamento resultante. E como que eu vou fazer para poder achar o tamanho disso aqui agora? Cara, fecha isso aqui. Eu não tenho triângulo retângulo? E na horizontal, quanto que mede esse meu triângulo retângulo? 4, aqui, 4, mais 2, totalizando 6 na horizontal. E na minha vertical, eu tenho 3 mais 1, totalizando uma altura de 4. Então vamos lá. Eu tenho 4 e 2, certo? Então eu preciso encontrar 4 e 6. Pô, beleza. Então eu preciso encontrar qual é a minha resultante, que é esse aqui. Eu vou escrever de amarelinho. Não é um triângulo pitagórico de 3, 4, 5. Porque aqui, ó, isso aqui é 2 vezes 2 e aqui é 2 vezes 3. Teria que ser 2 vezes 4 aqui, mas não. Então não é um triângulo pitagórico. Então não tem como eu escapar, não tem para onde eu ir. Eu tenho que fazer aqui resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16, 6 vezes 6, 36, beleza? Isso daqui vai ser igual a 52. Raiz de um lado, raiz do outro. Resultante vai ser igual a raiz. E quando eu pego esse 56, eu posso fazer 4 vezes 13, né? 3 vezes 4, 12. Isso. O 4 vai sair, eu vou ter 2 raiz de 13 como resposta. É uma questão aberta, né? Então, resposta nossa aqui, ó, bem grandão. A resultante é igual a 2 raiz de 13 quilômetros, que foi o tanto que ele andou. Beleza? Vamos continuar aqui? Vamos para o número 8. A figura abaixo mostra 8 possíveis deslocamentos de um robô a partir de uma posição arbitrária no plano, para ir de um ponto A até um ponto B. Esse robô foi programado para seguir a sequência 12U, 5Z, 7B, 15W, 8V, 5, blá, blá, blá. Para retornar do ponto B ao ponto A, é suficiente que ele siga a sequência. Poxa, cara, então vamos lá. Eu primeiro preciso entender o que que esse camaradinha fez. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar ele saindo deste ponto. Este é o meu ponto A, certo? E eu sei que ele andou 12 unidades em direção a 1 para cá. Não é isso? Então, ele andou aqui, ó, 12 unidades para cá. Certo? E depois ele vai andar 5 unidades em direção a Z. Esse aqui, ó. Então, ele vai andar 5 unidades em direção a Z, bem menor. Depois ele vai andar 7 unidades em direção a B, que é para cá. Eu vou vir para cá, 7 unidades. Agora, 7 unidades em direção a B, beleza? Agora ele anda
15 unidades em direção a W. W está para cá, ó. A direção aqui é grandão. Então, vamos lá. Eu vou andar para cima e vou parar meio que aqui, ó. 15 unidades, certo? Em direção a W. Depois ele vai andar 8 unidades em direção a V, que é para cá. Então, 8 unidades em direção a V, ele vai vir para cá um bocadinho, vai descer assim, beleza? Para cá. Depois ele vai andar 5 unidades em direção a B, de novo para baixo. Ele vem para baixo aqui, 5 unidades, tá? E 5 unidades é pequenininho, tá? E depois ele vai andar 9 unidades em direção a D, que é na horizontal, né? Então ele vai vir para cá. Quando ele chegar, esse vai ser o ponto B. Você viu que ele caiu um pouco acima e um pouco à esquerda de A. Se você quiser simplificar isso aqui até, você pode fazer isso aqui, ó. Tá? Tá. Pegar um eixo cartesiano, beleza? E com esse teu eixo cartesiano, você pode botar ele aqui por cima. Com esse seu eixo cartesiano, você pode orientar. Eita, caramba, ficou grandão. Você pode orientar a movimentação do seu amiguinho, beleza? Então, ele quer voltar de B para A. Enquanto basta que ele faça isso aqui, mas andando aqui, ó, nos nossos, nas nossas respostas, né? Eu posso andar só nas direções que eu tenho ali. Poxa, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que andar um tanto aqui para baixo, em direção a V, para poder chegar no chão. E depois andar aqui, ó, na horizontal. Para andar na horizontal, inclinado para baixo, eu vou andar na direção de V, beleza? E para poder andar na horizontal, eu vou ter que andar na direção de E, certo? Então, eu tenho que ver a resposta que tem V e E. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. E qual é a única resposta que a gente tem aqui? A gente percebe que o tanto que eu ando na vertical, aqui, ó, deixa eu botar aqui para baixo, o tanto que eu ando na vertical, na inclinada, é maior do que o tanto que eu ando na horizontal. Então, V tem que ser maior do que é, o que deixa para a gente como resposta única a letra D de dado. Questãozinha chata, mas tá aí, tá válido. Opa, tem uma que já está resolvida aqui, espera aí que eu vou apagar. Aguenta aí só um instantinho. Essa aqui um colega já tinha pedido dúvida, eu já tinha resolvido ela. Vamos fazer aqui. Questão 9. Dois pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto zero ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os dois pescadores e o aprendiz puxam o barco com forças F1 e F2, está aqui, ó. F1 400. Opa, é isso aqui mesmo. F1 400. Oh, não, foi errado, né? F1 400 e F2 320. Né? E F3, que ele não falou. Módulos de F1 e F2 e as direções são indicados no desenho. Todas as forças do canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da menor força F3 que o aprendiz deve exercer sobre o barco para mantê-lo em uma direção paralela às margens. Então ele quer que você pegue qual força que o aprendiz vai ter que fazer aqui para conseguir manter esse barquinho paralelo às margens, beleza? Então vamos tentar descobrir essa parada aqui. As forças estão inclinadas, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou colocar aqui, ó, o meu eixo, certo? Peguei meu eixo aqui, peguei meu eixo aqui, tá bonito. E olha só, eu vou precisar encontrar as componentes. Eu vou achar essa componente aqui de F1, essa é a minha F1Y, e vou precisar encontrar a minha
F2, Y. Certo? Com isso aqui, eu consigo já entender uma coisa, que F1, Y vai ser maior do que F2, Y. Ou seja, esse barquinho tem a tendência de subir. Então, a força F3, que deve ser feita a menor possível, é uma força para poder contrabalancear isso aqui. Vai ser uma força feita para cá, ó. Uma força F3, para poder resolver o que falta em F2 para compensar F1Y, sacou? Eu preciso fazer a força suficiente para baixo para compensar a componente vertical de F2, que é fraca. E a componente vertical de 1, ela é muito forte. Então, F3 vai estar aí para compensar. E como que ela vai compensar? E aí a gente vai ter que matematicamente pensar aqui, ó, que F3 tem que compensar o que F1Y tem a mais, não é? Então, F3 pode ser escrita como F1Y menos F2Y. Porque se você pensar também nas outras componentes, e olha só, você já deve talvez estar se perguntando, mas olha o que as outras componentes fazem. A F1x para cá e a F2x também para cá. As outras duas componentes só jogam o barco na horizontal. Então, elas não vão afetar. O que vai afetar a movimentação do barco para que ele continue paralelo à margem é essa componente Y aí. Então, vamos para essa nossa componente Y e a gente tem que saber que, olha só, esse ângulo aqui, ó, é 60. Esse ângulo aqui é 60. Beleza. Então, este ângulo aqui também é de 60 graus. E esse outro ângulo aqui, de 30 graus. Pô, mas quem é F1Y? F1Y está colado ao 60. Se você olhar para o 60 aqui, ó, F1Y está aqui, ó. Então ela não está colada, está separado. E quem está separado vai usar o quê? Vai usar o seno, não é isso? Beleza? Então vamos lá. E outra coisa. Aqui, ó, eu vou usar o módulo, né? Porque vai que F2 que é maior. Sei. Vamos ver quem é essa parada aqui, quem é maior, certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. F1 está separado, F1Y, né? Então tem aqui o módulo de F1 separado é igual a seno de 60, menos, e o F2 também está separado, então também é seno F2, seno, nesse caso de 30, e o módulo desse troço aqui. Então vamos lá, continuando aqui. Quem é F1? F1 é 400. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Menos, quem é F2? 220. Vezes o seno de 30, 1 meio. Então, isso aqui vai ser igual a 200 raiz de 3 menos 160 em módulo. Beleza? Não tem muito o que fazer aqui, eu só tenho como colocar o 10 em evidência. 10, que multiplica 20 raiz de 3 menos 16. Beleza? E olhar para as opções, né? Olha só, eu tenho aqui 5? Não. 10, ok. 20 raiz de 3, 20 raiz de 3 menos 16, aqui, ó. O único que bate é essa nossa aqui, letra C de casa, beleza? Questãozinha só um pouco chata no formato, né, que a gente tem para poder fazer. Nada de muito dificultoso, não. Deu para entender legal aí, gente? Deu para pegar de boa? Vamos para a nossa questão de 10, que aqui não acaba tão cedo, não.
Vamos lá. A gente tem aí mais algumas questões. A listinha está bem grandinha, bem grandinha, bem grandinha. Então vamos. Questão número 10. Um objeto de massa m constante está suspenso em equilíbrio com uma corda vertical. Está mostrado na figura abaixo. A corda está conectada pelo ponto C a dois cabos, as quais, por sua vez, né, contêm o ponto A e B. Todos os cabos e a corda estão em equilíbrio e são, por hipótese, inextensíveis e têm massa desprezível. Cada cabo faz um ângulo θ com a vertical, como mostra a figura. Não há outras forças atuando pela corda gravitacional, então eu tenho peso desse cara aqui. Você tem força gravitacional, eu tenho peso de m. A aceleração é representada por g. Não há outras expressão de problema além das forças centrífugas. Com base na figura e nos dados informados, determina a expressão algébrica para a intensidade F da força exercida por cada cabo para manter o sistema em equilíbrio. Então, olha só, a gente já fez uma bem parecida com essa, que é aquela do sinal, né? Eu vou ter aqui, ó, uma tração 1, que eu vou chamar de tração B. Aqui. Aqui eu vou ter uma outra tração, que eu vou chamar de tração A. E olha que legal, a gente já tinha visto que se esses ângulos fossem iguais, a gente tinha como, né, dizer que essas forças aqui, elas também serão iguais. Então, eu já posso te falar que a tração A é igual à tração B. A gente já pode tirar essa conclusão, ok? E aqui, ó, eu vou ter uma componente, deixa eu fazer de outra cor, uma componente x de B, então a tração B x, e aqui eu vou ter uma tração A x. O desenho está pronto, mas vocês entendem que elas são iguais, né? E aqui para cima, eu vou ter uma tração B y, e aqui eu vou ter igual uma tração A y. E para cá, eu vou ter o tal do peso do meu corpinho M. Eu estou também incomodando. Deixa eu botar aqui ele bonitinho. Tá, horizontal, para cá, ó, certo, para cá, horizontal também. Mais ou menos. Aí vamos lá. O que que eu posso tirar aqui também? Eu posso tirar de relação que a tração AX tem que ser igual à tração BX, certo? E eu vou chamar isso tudo de tração X. E essas forças aqui eu vou chamar de tração, porque elas são iguais também, tá? Aí vamos lá. Na vertical, eu tenho que tração AY é igual, opa, tração AY mais tração BY, certo? Isso vai ser igual à força peso, ok? E a força peso é massa vezes gravidade. Pô, beleza. E vamos lá. Você está vendo que a tração Y, A e B, elas estão coladas com os ângulos? Quem está colado usa cosseno. Então, isso aqui é T, cosseno θ, mais T, cosseno θ, e peso é massa vezes gravidade. Então, aqui eu vou ter 2T cosseno θ igual a massa vezes gravidade, certo? Então, vamos lá. T vai ser igual a, aqui desse lado, massa vezes gravidade. Aqui o 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Cosseno θ vem para cá dividindo. E está aqui, ó, o que ele tinha pedido para a gente. Ele me pediu uma equação para poder determinar a força nos cabos. E essas forças nos cabos não são iguais a T, então está aqui uma equação para determinar o valor de T. Beleza? Questão aberta também, bem de boa. Vamos partir para a nossa próxima questão. Questão 11. Um bloco homogêneo de massa m, suspenso por três cordas ideais inextensíveis, está em equilíbrio estático, conforme mostra a figura a seguir. Sabe-se que na corda A tem-se uma tração de 80 raiz de 3. Então, aqui eu tenho 80 raiz de 3 newtons. Na B, 80.
O material no corpo tem densidade 8 gramas por centímetro, beleza, cúbico. A intensidade da gravidade é de 10. Considerando que o sistema atende às condições de equilíbrio estático, ou seja, ele está parado. O somatório das forças é igual a zero. Mas, enfim, qual o valor do volume em bloco? Nossa, essa aqui é puxada, hein? Então vamos lá. De novo, você vai ver que essa força aqui, junto com essa força aqui, vão sustentar o peso deste amigo aqui. E já vimos que dentro de um eixo cartesiano colocado aqui, eu tenho duas componentes verticais, que é BX, BY e AY, que somadas vão ser igual ao peso desse camaradinho. Então, AY mais BY igual ao peso desse camaradinho, beleza? E vamos lá. Esse valor de 30 graus está aqui, o de 60 alternos internos, né? Está aqui. Então, tem que AY está separado, usa seno, certo? Beleza? Usa seno. E se eu quiser também, eu posso fazer diferente. Eu posso falar que esse 30 está aqui, e como isso aqui é 90, ó, aqui é 60 e aqui é 30. Então, ele usaria ou o seno de 60 ou o cosseno, porque ele está colado com 30 de 30. Porque seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer com 30? Vamos fazer com 30 só para a gente fazer diferente dessa vez. Então, eu tenho A cosseno de 30 mais B cosseno de 60. Isso é igual a massa vezes gravidade. Beleza. Então vamos. O que que eu sei desse negócio? Quanto que vale A? 80 raiz de 3. Quanto que vale o meu cosseno de 30? Ele vai valer raiz de 3 sobre 2. O B, 80, cosseno de 60, 1,5. Agora, a massa eu não tenho, mas eu tenho a densidade. E eu não sei que densidade, né? É igual a massa sobre volume. Então, a massa, né, densidade vezes o volume. Então, vou ter aqui, ó, densidade vezes o volume vezes a gravidade que ele falou para a gente que vale 10, ok? E a nossa densidade, ele também já deu esse valor para a gente. Quanto que ele falou que equivale a densidade? Ele vale 8 gramas por centímetro cúbico. E a gente transforma isso daqui para unidade do sistema internacional, né? Isso vai valer 8.000 quilogramas por metro cúbico, beleza? Então, 8 vezes 10 ao cubo vai estar dando aqui para a gente, tá? Então, vamos lá. 8 vezes 10 ao cubo, não? É. Então, eu vou ter 8 vezes 10 à quarta V igual raiz de 3, raiz de 3. Isso aqui vai ficar 3, né? Aqui eu vou ter 4, aqui vai dar 40. Esse aqui vai dar 40, 40 vezes 3, 120. Isso aqui vai dar 120 mais 40, que é igual a 160. O volume, então, vai ser 160 dividido por 8 vezes 10 à quarta. Isso aqui vai dar 2, 20. Vai dar 0, isso aqui vai dar 2. Então, dividido 0,002 metros cúbicos de volume. Beleza? O valor da em metros cúbicos do bloco de massa M deve ser de... então está aqui, ó. Resposta imensa já. Letra adiada. 0,002 metros cúbicos. Beleza? Essa aqui levou o conceito de densidade para a gente. Então vamos lá. Agora as questões 12, 13, 14, 15. A gente fez essas questões na nossa aula, né? E para a gente não ficar muito longo aqui, eu vou interromper, já que já resolvemos essas questões em aula.
a nossa resolução está lá na primeira aula do nosso módulo. Bom, pessoal, muito obrigado. Prazer ter vocês aqui. Espero vê-los na próxima aula, que a gente vai falar de movimento uniforme. Abração!